Grande Nicole, e o rolo no Maracanã, o Vasco entrou na justiça. Alberto Coelho, desde o ano passado, o Vasco, a 777 e a W Torre tentam participar de uma licitação para garantir o direito à utilização do estádio. Mais do que o direito à utilização, eles seriam os responsáveis pelo estádio. Só que há uma clara intenção do governo do Rio de Janeiro de deixar as coisas como estão, sob a gestão de Flamengo e Fluminense. Existe a suspeita de que a licitação do ano passado foi cancelada porque a proposta do Vasco era melhor, ou seja, o Vasco, que já tem em São Januário, também assumiria o Maracanã. E o que você faria com Fluminense e Flamengo? Essa pergunta do milhão. Enfim, a política sendo aplicada no futebol, que é muito triste, né? Agora me dá uma boa notícia do camisa 10 do Vasco. Vem quando? Só na metade do ano. O Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, teve uma conversa em off com os setoristas. O que é uma conversa em off? Acaba o treino, acaba a coletiva, ele senta lá e começa a bater papo com os caras. Ninguém grava nada, enfim, fica combinado que ninguém vai divulgar de forma... Ninguém vai pôr o microfone na boca dele, é um bate-papo. E nessa entrevista em off, o Paulo Brax admitiu que até o fim dessa janela de 4 de abril, o Vasco deve fechar apenas com mais um volante. Sem que tenha a necessidade de um investimento muito alto, porque o orçamento não permite mais investimentos para agora. As contratações mais pesadas devem vir para a metade do ano. Cheguei a contar para vocês com exclusividade nesses dias que o nome do Ferreirinha, jogador do Grêmio, interessa para a metade do ano, tá? Bora repercutir uma informação que vem da conta Transfers 24 Horas. Ela informa que Marlon Gomes, meio atacante de só 19 anos de idade, muito bom jogador, pertence ao Vasco e interessa ao Porto de Portugal. Antes de gravar o vídeo, tentei a confirmação com o dirigente do Vasco sobre o assunto. Essa pessoa assegurou que até agora ninguém do Vasco foi notificado sobre esse suposto interesse. Jogador que foi destaque na seleção brasileira durante o Sul-Americano Sub-20, foi titular absoluto do Ramon Menezes e uma das peças mais importantes. Desde que voltou ao Vasco ainda não conseguiu ser incorporado de verdade. São só 4 jogos, ainda nenhum gol, nenhuma assistência, mas a tendência é que ao longo da temporada o Marlon seja mais aproveitado. Enorme futuro, muito potencial, talvez se torne a maior venda, levando em consideração que o Andrei, que era a grande joia do clube, foi vendido por apenas 12 milhões e meio de euros. O contrato do Marlon Gomes vence em dezembro de 24, prazo meio apertado, meio curto. Talvez o maior negócio para o Vasco seja ou renovar logo ou vender o Marlon Gomes na janela da metade do ano. Bora falar sobre o Vasco da Gama com informações importantes duas. Quero começar falando sobre Nenê, que teve uma reunião nas últimas horas com Paulo Brax, o diretor executivo de futebol da 777, e ele foi avisado de que o Vasco e a 777 não estenderão seu contrato. O vínculo se encerra em 30 de abril e vai caber ao Nenê dizer se continua no Vasco, mas ocupando um cargo na comissão técnica a partir de maio, ou se vai tentar jogar até o fim da temporada em outro clube. Importante lembrar que o Nenê tem enorme ascendência em relação a outros atletas, especialmente das categorias de base, e tinha a intenção de permanecer em São Januário. Não houve acordo. A outra informação importante sobre o Vasco: nas últimas horas o Cruz Maltino procurou dirigentes do Santos para demonstrar interesse na contratação de Lucas Braga, atacante de 26 anos de idade, que tem sido bem pouco utilizado pelo Odair Helman. Na atual temporada são 13 partidas, 3 como titular, 10 na condição de reserva. É bem verdade que um problema no pubis também o atrapalhou em alguns jogos. O Santos gostou da possibilidade de negociar o Lucas Braga, especialmente diante da possibilidade de uma troca, mas ainda não há um acordo entre os clubes, porque o Vasco ficou de apresentar uma relação de atletas à disposição. A tendência é que o Vasco não coloque jogadores titulares do Barbieri nessa lista de possíveis candidatos a se mudar para o Santos.